vamos para mais uma dica a respeito desse conteúdo de física. Eu sou o professor Greg e queria falar com você um pouquinho sobre análise dimensional. Análise dimensional, o que realmente representa essa função? Ela praticamente permeia toda a física. Se você consegue lidar bem com a análise dimensional, você vai conseguir trabalhar toda a estrutura de física. É interessante analisar, porque quando se fala para nós nesses princípios, alguns vestibulares, como agora nós estamos de olho, né? O Univangélica, o UNIRV, trabalham bem esse conteúdo. Então é legal que você lembre, o análise dimensional, ele vai então, como já falei há pouco, permear toda a física. E nós começamos a lembrar com um detalhezinho quanto às grandezas primárias. Quando eu penso nessa análise, as grandezas primárias são ilustradas aqui para nós em sete grandezas. Me ajuda a lembrar: comprimento ilustrado pela grandeza variável L, tempo variável dimensional T, massa variável M, temperatura variável θ, quantidade de matéria variável mol, intensidade luminosa candela, indicado por CD, e intensidade de corrente elétrica UI, representado lá. Nota que essas não são as unidades, essas são as variáveis dimensionais. Cada grandeza dessa é entendida como primária. Eu não dependo de ninguém antes para falar de comprimento. Não dependo de ninguém antes para falar de temperatura, de massa. São de fato grandezas realmente primárias. Até fica uma dúvida para você. Por que nas grandezas primárias aparece aqui massa e logo depois aparece quantidade de matéria? Massa e quantidade de matéria, sabia que são grandezas diferentes? Pensa nisso depois. Avaliando essas grandezas primárias, temos as 7. O que chama atenção, galera, é realmente buscar de forma mais precisa uma análise em cima de como aplicá-las. Aqui eu tenho alguns exemplos de grandezas secundárias. Velocidade é um exemplo de grandeza secundária. Você vai marcar como velocidade. Olha a unidade disso, galera. Metro por segundo, sistema internacional. Como ficaria a variável dimensional? Velocidade em colchetes, colocado ali, metro, comprimento por segundo, L sobre T. L sobre T, então nós vamos colocar LT a menos 1, como a ilustração. Se eu vou avaliar agora a aceleração, analisa a unidade. A unidade é metro por segundo ao quadrado. Como ficaria então a aceleração? Dado a metro, unidade de comprimento, variável L. L vezes T a menos 2, metro por segundo ao quadrado. Então indicaria lá já a função. Força. Galera, posso até lembrar da unidade, mas eu queria lembrar de força enquanto a intensidade. Se lembra bem que uma fórmula de força pode ser escrita por massa vezes aceleração. Se a força resultante é igual a massa vezes aceleração, eu posso ilustrar isso nas condições vetoriais. Como ficaria? Dimensionalmente, entre colchetes, força será massa M vezes aceleração. Força resultante, massa vezes aceleração. Aceleração já escrevemos, então fica mLT a menos 2. Ou seja, você pode avaliar que força pode sim ser escrita como mLT a menos 2. Ah, professor, mas essa daqui é força elétrica, elástica, normal, tração, tanto faz. Lembra que é força. Enquanto nós ali desenvolvemos a ideia de força dimensional, mLT a menos 2, isso é força. Muitas vezes, alguns alunos até estranham quando pegam uma prova e de repente abre isso lá e tem essas variáveis todas dimensionais para buscar. Lembra? A força, por exemplo, dá dessa maneira. Como encaixaria a ideia de trabalho? Trabalho, posso lembrar de uma expressão. Trabalho pode ser medido para F de cosseno do ângulo θ. Lembra, galera, que essa expressão do trabalho só também tem valor quando a força é constante, hein? Lembra isso aí. Para uma força constante, o trabalho será do tipo F de cosseno θ. Resultado, eu posso marcar aqui assim, ó, dimensional de trabalho. Será escrito então como força, já sabemos. Olha aqui não. mLT a menos 2. Então ficaria força mLT a menos 2 vezes deslocamento D. Deslocamento indica para nós
L, comprimento, deslocamento, L vezes o cosseno θ. Não tem dimensão. A gente coloca 1, apenas 1. Então o trabalho será escrito como ml ao quadrado t a menos 2. Então poderia muito bem, olha, justificar essa ideia do trabalho. Então nessa conclusão, quero que fique essa dica com você. Primeira, variáveis dimensionais. Duas grandezas, primárias e grandezas secundárias. Aqui eu tenho 7 grandezas primárias. Aqui, no ensino médio, trabalhamos com mais de 60. Aceleração, campo elétrico, calor específico, grandezas aí, olha, diversas. Todas elas dependendo das primárias. Todo evento para nós na física tem essa dependência da primária. Então eu quero até deixar como sugestão. É sim um momento divertido. Pega uma folha em branco, agora, pega aí uma folha e lembra as grandezas que vem, bota as grandezas que vem na sua cabeça, põe isso lá, campo elétrico, campo magnético, coeficiente de condutibilidade e vai trabalhando o dimensional delas. É uma excelente maneira de revisar tudo na física a partir de 7 grandezas primárias. Então fica a dica aí para você, análise dimensional, essas 2 vestibulares que nós aí estamos preparando, adoram isso, ok? Um abraço para vocês, valeu!